pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Luge e esse é o LugeCast, o seu guia de cuidados em viagem. Neste podcast, vamos explorar todos os cuidados pessoais antes, durante e depois da sua viagem, com convidados especialistas em diversas áreas e que trazem dicas valiosas e insights práticos para que você aproveite ao máximo cada destino. Desde cuidados de beleza, saúde e bem-estar, e até outras peculiaridades dentro de uma viagem. Tudo o que você precisa saber para ter uma viagem tranquila e segura. E hoje, a minha convidada é muito mais que especial. Além de ser uma grande amiga, ela é muito especial. Priscila Goulart Canguçu, 42 anos, mãe solo e atípica de um menino de 11 anos, o Davi, que inclusive é amigo dos meus filhos. Empresária, empreendedora, mas principalmente vendedora. Uma mulher feliz que prefere sempre ver a metade do copo cheio. Valoriza muito a família, o tempo, a amizade e é infinitamente grata a Deus pela vida. Que tem como propósito ajudar o filho a ser um cara mais bem resolvido e confiante em si próprio, para que assim ele tenha autonomia de fazer o que quiser na vida. Sua dedicação diária é informar um bom ser humano com total consciência de que ser diferente não é uma limitação. Seja muito bem-vinda, Priscila. Antes de começarmos o nosso bate-papo, quero falar sobre o nosso patrocinador, a agência Lugetur Viagens. A Lugetur é uma parceira ideal para transformar os seus sonhos de viagem em realidade, oferecendo pacotes personalizados e um atendimento excepcional. Seja para destinos exóticos ou viagem de negócios, a Lugetur cuida de tudo para você: passagem, hospedagem e roteiros personalizados. Confira o site da Lugetur e siga-os nas redes sociais para aproveitar promoções e novidades. Muito obrigada, Lugetur Viagens, por apoiar o LugeCast e nossos ouvintes. Obrigada, Vanessa. Uma apresentação dessa a gente fica até emocionada, né? Mas é um prazer estar aqui e é um prazer falar sobre esse assunto. Obrigada pelo convite. Priscila, como mãe atípica, quais são os preparativos essenciais que você recomenda para as famílias que estão planejando uma viagem com uma criança autista? Vanessa, nessa primeira pergunta, a gente precisa reforçar que, embora os autistas tenham características parecidas, cada um é um ser único, né? Então, as famílias precisam ver o que faz mais sentido para elas. Mas, de qualquer forma, vamos tentar ajudar com algumas dicas que servem, num geral, para as pessoas que estão dentro do espectro. Acho que o mais importante é informá-los que eles vão ter uma quebra da rotina, que eles realmente vão passar por um período diferente do que eles estão acostumados. Informar aonde vão, o que tem lá, quantos dias vão passar. Então, assim, quando você abastece eles de informação e eles não são muito surpreendidos, geralmente isso dá positivo, né? Uhum. Incluir na bagagem também, eu acho que coisas assim que são da preferência dele. Tenta levar tudo aquilo que ele entende como melhor. Seja o pijama, a própria roupa que vai viajar. Eu acho que a gente também tem que se tornar um pouco flexível no sentido assim, quer ir de chinelo? Vai de chinelo, tá tudo bem, né? Porque o intuito é fazer com que seja um momento agradável, né? Vocês estão saindo de férias, então eu acho que o importante é isso mesmo. E aí, muitas vezes nós, pais, queremos que vai com a roupinha nova, com o tênis novo que comprou, e às vezes isso não é relevante para ele. Para ele o importante, ele vai viajar, mas da forma que ele gostaria de estar lá, e como ele está em casa e que é confortável para ele, né? Exato, e a gente tem essa mania, né, de assim, tentar moldar dentro da expectativa da gente, né? Exatamente. E é muito importante respeitar essa vontade dele, né? Ele já está saindo da zona de conforto, da rotina, então, realmente, eu acho que a palavra-chave seria flexibilidade. Se você for flexível, né? E assim, lembrar que você vai virar cabide. Eu sempre brinco sobre isso. Você vai virar cabide, porque você tem que levar
tudo aquilo que você entenda como necessário, né, para atender em alguma ocasião que a criança precise, desestabilize, enfim, esse tipo de coisa. Durante a viagem, como que podemos ajudar a manter a calma e o conforto da criança? Então, novamente a gente volta no negócio de que eles são seres assim, são indivíduos únicos, né? Embora eles tenham as características parecidas, mas o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o que faz sentido para ele. Então, por exemplo, os autistas, eles têm alguns direitos na viagem. Preferência na fila, só que você tem que entender se isso faz sentido. Dando como um exemplo, o Davi, por mais que ele tenha preferência na entrada primeiro, eu não gosto que ele entre primeiro. Por quê? Porque daí ele fica muito tempo dentro da aeronave, por exemplo, causa uma ansiedade. Daí ele vendo todo mundo entrar. Até entrar todo mundo. Exato, e aí ele fica ali parado sem poder fazer nada. Então é melhor deixar todo mundo entrar e ele ter aquele espaço livre ali, que daí ele pode... sei lá, correr, cada um tem uma autorregulação, correr, ficar com a mãozinha, enfim, com algum objeto que ele goste. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente parar e analisar o que faz sentido para nossa criança. E aí, a gente precisa realmente conhecer, ter essa conexão com a criança, né? Uhum. Saber o que vale a pena a gente levar. Mas eu acho que os itens, assim, para tentar acalmar, o brinquedinho que gosta. Eu acho que a identificação do autista é muito importante. Teve um tempo onde eu achava que usar a corrente que identificava que ele era autista era uma exposição. Mas você sentia que todo mundo ia ficar olhando só por conta do cordão, e não porque realmente ele era autista e tal. Mas acho que isso ocorre com a maioria dos pais, né? A maioria dos pais, principalmente aqueles que acabam de receber o diagnóstico. Eu não vou falar para ninguém, não vou comentar, né? Mas é um processo e tá tudo bem. Mas eu achava que eu ia expor ele, assim. Todo mundo vai olhar e vai falar, aquele menino é diferente. Só que, principalmente na viagem, isso é importante. Por quê? Porque principalmente a tripulação, quem está envolvido ali, já tem um certo conhecimento. Uhum. E eles conseguem, de alguma maneira, ajudar. Por quê? Porque eles identificam, tem alguém aqui que, de repente, vai precisar de algo especial. E quando a gente vai nessa vibração positiva, tá identificado, tá tudo certo, você levou tudo que você entende que precisa, você já está na vibração positiva, parece que o universo conspira a seu favor também. Então, assim, até hoje, graças a Deus, eu não tive nenhum contratempo. Eu sempre fui muito bem recebida em qualquer uma das companhias aéreas. E o Davi embarcou tranquilo. Bem como foi oferecido, quando tem os snacks, por exemplo. O que ele gosta? E aí sempre... Porque identifica pelo cordão. Então, eles até... eu acho que eles se propõem a fazer também o diferente para aquela criança. Às vezes, o autista ele tem a seletividade alimentar, né? Então, não é qualquer coisa que vai comer. Não é... Às vezes, é um docinho. E isso faz diferença, né? Dentro do voo. E vamos mostrar, então, os cordãozinhos do Davi. Olha, o Davi tem um monte. Eu costumo andar com o meu, que é mãe de autista. Uhum. Eu ando com a fita do mãe de autista. Então, quando eu viajo, eu acho que uma coisa bem legal de falar é sobre isso. Porque a mãe também está identificada e, assim, eu acho que como eles seguem muito exemplo, eles vão pelo exemplo. Então, se eu uso o cordão, para ele usar o cordão também tá ok. Então, isso é uma dica. Use o cordão também. Não precisa ser igual ao dele, porque quem tem que usar realmente é o autista. Mas eu uso do mãe de autista. E o Davi gosta mais do cordão, que é o quebra-cabeça, que é do autista. Uhum. Mas a gente tem o cordãozinho, que esse é conhecido internacionalmente. Esse é o cordão para quem tem deficiência oculta. Então, o cordão do girassol, ele é para isso. Ele é para quem tem a deficiência oculta. O autista pode usar, mas é que o do quebra-cabeça é específico. É para os autistas, e do girassol é para deficiência oculta, que entra também no caso do autista. Uhum. Então, é isso.
Ah, muito bacana, Priscila, muito legal mesmo. E eu gostaria de saber como que foi para você a descoberta do diagnóstico. Como que foi? Com que idade? Foi fácil? Foi difícil? Tirei de letra? Como que foi, assim, no geral? Fácil nunca é. O Davi teve o diagnóstico com 5 anos, né? Então, é considerado já um diagnóstico tardio. Mas como o Davi é meu filho único, então, na casa vivia só eu e ele, então, assim, foi difícil a identificação. Era uma casa silenciosa, não precisava dividir brinquedo. Então, quando que começou a aparecer alguma característica? Começou a aparecer na escola, quando aos 4 anos ele foi para a escola. Mas a escola também não está muito preparada para poder falar alguma coisa pra gente. Na verdade, até te cortando, eu falo assim, as escolas particulares, né? Que a pública já tem uma visão, porque a minha mãe trabalhava numa escola pública e aí alguns professores, não são todos, mas alguns professores já têm um olhar diferenciado agora também, né? Exatamente isso. Melhorou um pouco, né? Assim, o Davi tá com 11, então já tem aí 6 anos, né? De diagnóstico. Mas eu acho que melhorou muito de uns 2, 3 anos pra cá. Lá ainda era uma terra meio sem domínio, assim. E aí a professora vivia me mandando bilhete nesse primeiro momento, que ele imitava muito, que ele se unia, tipo, aos mais bagunceiros. E aí eu, como mãe, assim, muito apaixonada, né? Filho único. E aí eu dizia assim, professora, você está ensinando de 0 a 10 e ele sabe contar de 0 a 100. Tipo assim, a gente realmente não identificava. Porque ele tinha acesso a mais informações e ele sabia contar em inglês, sabia as cores em inglês. E, tipo, ela estava ensinando algo, eu entendia como se ela estava ensinando algo que não fazia muito sentido para ele. Por isso que ele não prestava muito atenção. Feito isso, passou no ano seguinte para uma outra escola. E aí, eu sempre perguntava assim, como que ele leva... Aí nós vamos entrar só um pouquinho num outro assunto. Porque além de mãe solo, eu fui vítima de violência doméstica. Então, assim, minha preocupação na escola era muito voltada a isso, a perguntar para os professores como é que ele lidava com isso. Quando os professores abordavam, Dia dos Pais, como que era? Porque ele teve uma quebra, né? Uma ruptura mesmo. Amanheceu com o pai e anoiteceu sem pai. A gente morava em outra cidade e veio embora. E ela sempre falou que ele levava tranquilamente. Desenha sua família. Ele desenhava ele falava, essa é minha família. Então, tá tipo assim, a minha preocupação nunca achei nenhuma coisa. Me abraçava, me beijava, me olhava, me elogiava. Não teve atraso na fala, nada disso. Tem Superfoco, do Superfoco foi descobrindo agora, né? E veio um pouco depois. Aí, só que ele teve 2 episódios de agressividade na escola. E a escola me notificou, olha, mãe, geralmente quando uma criança tem episódios de agressividade é porque ela precisa externar alguma coisa. Então, é bom que procure uma psicóloga para identificar o que é que ela está precisando externar. E aí, um anjo de Deus me enviou exatamente para hoje, naquele momento, para a Débora, que é a psicóloga dele, e já uma neuropsicóloga. Então, eu acho que eu saí da escola para o ponto certeiro, assim. Alguém que me deu muito suporte. E é um trabalho em conjunto, né? O primeiro momento do diagnóstico é uma porrada no estômago. Eu acho que eu chorei, sei lá, salvo engano, 22 dias sem parar, assim. Quando seu filho é autista. Na verdade, naquele momento, nem usava muito autista. Era Asperger. Que o Davi tinha síndrome de Asperger. E aí, quando eu fui ler, eu falei, essa mulher tá falando que meu filho é autista. Mas, assim, é uma porrada no estômago. E eu acho que a gente tem que se permitir viver o luto. E eu vivi o luto por 22 dias. Só que daí eu entrei numa frenética de estudo. E aí Deus falou comigo. Falou pra mim, olha, mãe, você tá aí tão preocupada, o que vai ser do futuro do seu filho? Mas se ele não tivesse nenhum diagnóstico, você saberia? O futuro, de forma alguma, né? De forma nenhuma. Então, assim, quando você recebe o diagnóstico, eu acho que
na grande maioria, as perguntas que vêm é, meu Deus, o que vai ser do meu filho? Como vai ser na sociedade? E se eu vir, acho que o maior medo, e se eu faltar, né? Quando eu não estiver aqui mais. Por isso, que é o maior medo. Por isso eu tenho como objetivo fazer com que ele tenha compreensão de quem ele é. Porque o dia que alguém disser para ele, menino, você é autista? Sou. E o que você sabe sobre isso? Assim, meu objetivo é que ele entenda quem ele é e que ele não tem nenhuma limitação. E olha, incrivelmente ele sabe quem ele é. Porque ele já deu alguns indícios dentro da sala. Quando professores às vezes colocaram que você precisa fazer a prova lá fora. E ele mesmo, por si só, com 10 anos, disse, não vou sair, porque eu não sou diferente de ninguém. Então, esse é o objetivo. Por isso que a informação não pode ser só para os pais. Tem que ser para eles. No momento certo, você precisa que ele saiba que ele é autista. E assim, deixa fluir também. Assim, não chegou um dia onde eu cheguei para ele e falei, Davi, você é autista. Foi ao contrário. Ele que me disse, mãe, eu sou autista. E aí, meu filho, o que é ser autista? É ser um menino muito inteligente. Ele disse. Foi o que ele disse. E a psicóloga dele falou, Priscila, vai chegar um momento em que ele vai, ele vai entender que o HD dele é diferente. E ele vai te falar. Então, é isso. A gente sempre escuta uma frase aí que a informação dá poder, né? Então, é isso. Eu acho que ele, hoje, sabendo quem ele é, tendo algumas informações, inclusive sobre direitos dele, quando ele põe o cordão, ele hoje já diz, mãe, me empresta meu cordão aí que eu vou colocar, porque aquele menino não está entendendo que eu sou diferente. Então, é muito sobre isso. A informação deu poder para ele agir da forma mais natural. E para ele também não ficar tendo, eu acho assim, que antes de você ter um cordão, além das pessoas ficarem olhando e julgando, né, não sabendo o que está acontecendo, ele também, que preguiça de ter que ficar explicando toda hora alguma coisa. Então, ele já entende isso. E uma outra coisa que eu vejo também na sua fala é a importância de um tratamento com um neuropsicólogo, com um psicólogo, que seja especialista na área do espectro, né? Que eu vejo assim, eu já acompanho o Davi desde pequenininho, desde 6, 7 anos, eu acho. Acho que desde quando você descobriu, né? E aí você vem vendo a melhora dele, assim, melhora não, os ganhos mesmo. Não é melhora, porque ele sempre foi inteligente. E aí o que você falou, às vezes a professora vinha e falava alguma coisa para você, você fala assim, meu filho só é mais inteligente que os outros coleguinhas. Isso é normal. Assim como o lanche, eu me lembro uma vez que ela falou pra mim, ele não quer dividir o lanche. Eu disse, você gosta de dividir o seu? Então é muito engraçado. Assim, eu acho que a evolução da criança também depende muito de como os pais lidam com isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre fui muito bem posicionada nas escolas. Você tá me questionando isso, mas e isso? Né? Ele tem esse direito. Então, informação, de fato, é poder para os pais responsáveis e para a criança também. Né? E a Priscila, ela é uma fonte, assim, enorme de informação sobre o autismo. Qualquer coisa que você queira saber sobre direito, além sobre o que a gente veio falar aqui, que é sobre viagens, mas sobre direito, sobre deveres, sobre leis, sobre tudo, ela sabe. Inclusive, ela recebeu uma honra, um mérito aqui do nosso município, que está aqui, né? Posso ler para você, para eles? É uma sessão solene de outorga de medalha legislativa de luta pela acessibilidade e inclusão no município de Campo Grande. Quem fez o convite para ela foi o vereador, o Dr. Vitor Rocha, que homenageou a Priscila Goulart Canguçu com a medalha legislativa Luta pela Acessibilidade, que é em relação não só ao autismo, né, mas em todos os tipos de acessibilidade. Essa aqui foi a menção e também ganhou uma medalha, né? Junto. É o mesmo símbolo. O mesmo símbolo da prefeitura. E é um trabalho bem, bem bacana. Então, siga lá a Priscila, ela sabe muito sobre o assunto. E ela fala muito sobre, viu? Bom, voltando
ao assunto de viagens, né? A gente já Exato. soube um pouquinho sobre a história do Davi, e ele realmente é um menino muito lindo, muito inteligente, ele é amigo dos meus filhos. Primeiro ele começou amigo do Miguel, mas agora o Miguel entrou na adolescência, eles meio que Deram stop. um stop na amizade. E aí tem a Maria Vitória, que antigamente eles não eram muito amigos, né? Foi bem engraçado. Eles se estranhavam muito, mas agora eles se adoram, inclusive um chama o outro para ir pro shopping, que é o passeio preferencial deles. Vamos lá então, Priscila. E voltando aqui para o turismo. Quais que são os critérios que você usa para escolher o destino e as atividades adequadas para não só para o Davi, mas para todas as crianças em geral, assim, mas específico para o Davi, que agora, acho que vocês foram passar o aniversário do Davi em Porto Seguro, né? Ficaram 10 dias. A Priscila morou lá em Porto Seguro, antes. Ela morou na Bahia também. Em Feira de Santana. Em Feira de Santana, com o genitor, que não é pai, né? O genitor do Davi. E aí agora, quando ele fez 11 anos, ela voltou para Porto Seguro para fazer o passeio e passar 10 dias lá. Como que foi? Assim, a escolha. A escolha. Vanessa, a escolha do destino, ela foi assim. Não foi focada só no que o Davi queria. O que eu acho que, como eu tô dando dica, é muito importante. O ponto de interesse da criança na viagem é muito importante, porque quando a gente planeja, às vezes a gente planeja aquilo que a gente gostaria de fazer. Entretanto, teve o cuidado, assim, o destino foi uma escolha minha, porque eu queria voltar com ele lá, até para apresentá-lo para alguns amigos que ainda moram lá. Mas eu tive alguns cuidados, dentre eles, o hotel. Se o hotel tinha Baby Copa. Por que que o hotel tinha que ter Baby Copa? Porque o Davi é seletivo alimentar. Então, como o Davi é seletivo alimentar e eu sabia que ele não ia comer muitas coisas que tivessem disponíveis no hotel, eu precisava fazer para ele. Preparar. Infelizmente, miojo. Eu bem sei disso. Na minha casa é a mesma coisa. É bem complicado, assim. Não é o alimento que eu gostaria que ele consumisse, mas é aquilo que ele consome. Então, aí a gente volta também na questão da flexibilidade. Como a gente acaba fazendo parte de algumas comunidades, eu vejo mães que deixaram de viajar. Deixaram de viajar porque a criança é seletiva alimentar. Quando ela viaja, ela não vai ter acesso ao alimento. E, assim, eu prefiro que ele se alimente mal por 7, 10 dias e viva a experiência do que o contrário. Exatamente. Então, é uma questão de opinião e às pessoal. vezes, eu vejo assim, igual você falou, o Davi, ele tem a seletividade, mas ele já vem melhorando, né? Em alguns aspectos, coisas que ele não comia antes. Começou a experimentar. Ele começou a experimentar. Não que, eu amo, vou comer. Mas ele já... Porque em casa eu tenho a Maria Vitória, ela também é super seletiva. E ela não quer nem experimentar. Não adianta. No geral, eles não quer nem experimentar. Mas ele já vem melhorando e às vezes cria uma curiosidade. Tá lá no lugar... Ou ver uma outra criança, né? Então, é importante. É importante. Voltando lá no negócio da escolha. Então, assim, um dos principais era isso, que tivesse o Baby Copa, porque eu precisava ter acesso a realmente esquentar um alimento, enfim. Mas sabe, Vanessa, quando a gente tem clareza das coisas, dos direitos, enfim, e quando você vai na vibe positiva, tudo dá certo. Então, por exemplo, eu ia para as praias, para as barracas de praia, e lá não vai ter miojo. E aí, ele come batata frita, então eu podia pedir a porção de batata frita dele, comia, só que também não aguenta comer batata frita o tempo todo. Eu quero comer miojo. E aí eu sempre levava o miojo na bolsa. E aí, uma barraca de praia muito chique lá em Trancoso, lá fomos nós, eu e minha mãe. Com toda vamos pedir pro chefe chiquérrimo lá, Michelin, para fazer um miojo pro menino. E aí, falando para ele, olha, por favor, não modifica nada, faz do jeito simples, porque senão não vai dar certo. Então, é isso, assim, na bagagem tem que ir tudo aquilo que você entende que vai fazer sentido para ele, entende? Por exemplo, eu na mão ali, de pronto, porque no primeiro dia que você chega
às vezes você não consegue ir no mercado. Então, de pronto, na Já malinha de leva. mão, eu sempre levo o que é mais rápido ali, que eu consiga resolver. Então, tinha acho que 2, 3 miojo, tinha bolacha de maisena, que é o que ele come, como eu tinha o leite em pó. Uma dica importante, isso eu aprendi quando o Davi nasceu, nada a ver com espectro, mas uma dica importante. Não Deixar a deixar. criança, fazer a mamadeira da criança, enfim, na temperatura Pra- ambiente. A minha mãe sempre dizia isso pra mim, porque ela falou, às vezes você não vai conseguir ou esquentar ou resfriar, né? Então, assim, aí uma garrafinha de água mineral e o leite em pó, você resolve sua vida, né? Então, o Davi tem 11 anos e mama, né, gente? Então, eu deixo. Por quê? Porque é um dos poucos alimentos que ele consome. Então, assim, ele mesmo por si só, como tá pré-adolescente, como ele mesmo diz, ele quis parar. Mas é tão engraçado esse negócio da seletividade alimentar que a mesma dosagem, o mesmo leite, o mesmo Nescau, não sei, posso falar aqui. Pode. Mas o mesmo achocolatado lá. E aí ele colocou a mamadeira. Ai, tá uma delícia. A gente abriu a mamadeira, colocou no copo para ele consumir no copo. Ele dizia, você colocou alguma coisa diferente. Olha que maluquice, né? Mas realmente eles sabem. Eles, se você trocar a marca do biscoito, da bolacha, eles sabem. O sabor lá do macarrão instantâneo, eles sabem. Em casa... É bem maluco isso. Em casa eu tenho isso, como você falou do Nescau, né? Vamos fazer uma propaganda aqui, né? Quem sabe? Alô, Nescau e Toddy. Patrocina a gente. Na minha casa, as crianças só tomam Toddy. Não tomam outro. E às vezes você vai lá na correria, ou porque de preço, ou porque não tem no supermercado. Você tá com pressa. Um dia eu comprei um outro e falei assim: vou pôr aqui no potinho. Eles sabem. Aí foi fazer lá o leite, o Miguel toma leite no copo, a Maria ainda mama. Tem 6 anos, mas ainda mama. E eu penso igual você, na hora que ela quiser parar, ela vai parar. O Miguel mesmo, ele mamou até os 7 anos. E ele disse assim: mãe, quando eu fizer 7 anos, eu vou largar a mamadeira. E eu falei, tá bom. No dia do aniversário dele, ele chegou com a mamadeirinha dele e disse, eu fiz 7 anos, agora eu vou tomar o leite no copo. E daí, então, ele toma o leite no copo. Só que somente Toddy. Não adianta, nem que você, igual eu fiz lá, comprei o outro. Não adianta enganar. Tudo bem que entre Nescau e Toddy tem uma grande diferença. O Nescau é mais escurinho e o Toddy é mais, né? Claro. Mais claro e o Nescau ele é mais doce. Mas os outros achocolatados, às vezes você compra que é da mesma cor do Toddy. Falei, vou comprar esse aqui que vou enganar eles. Não teve jeito. Então, não adianta. E é a mesma coisa. E é importante, assim, ressaltar que a seletividade é diferente de... é mais chatinho. Não gosta. Seletividade é real. Não adianta você falar que ele vai ficar com fome, porque ele vai ficar com fome. E ele não vai comer. Ele não come. Isso é um fato, sabe? Então, assim, a gente... Eu realmente flexibilizo na viagem. Vai passar 7 dias tomando mamadeira, comendo macarrão instantâneo, comendo biscoito de maisena, comendo batata. Mas vai viver a experiência. Que eu acho que acrescenta muito mais na vida dele do que ficar tão preocupado com a alimentação. Ele come também algumas frutas, então também ajuda, né? Tipo assim, a fruta é mais fácil de levar. Mas é isso, assim, hiperfocar, Vanessa, usar como o próprio hiperfoco deles para direcionar a viagem é bem importante, porque daí vai ser uma viagem agradável para a criança. E hoje em dia tem muitos lugares que estão se preparando, ainda não estamos no mundo ideal, mas estão se preparando para isso, sabe? Então, em Balneário Camboriú tem alguns hotéis que eles têm até o selo já, selo amigo do autista, enfim, parques, né, que também estão ali, tem uma salinha de regulação para essas crianças, então a criança... aeroportos já tem, acho que Congonhas, Guarulhos, e no Rio de Janeiro tem a salinha
De regulação. De regulação. É uma salinha, assim, que não tem barulho, enfim, né? Mas eu acho que basicamente isso. Não esquecer de levar o que faz sentido, mas o Davi, por exemplo, não gosta do abafador. Por isso que é importante a gente saber o que faz sentido para nossa criança, né? Para o nosso pequeno autista ali. E falando em questão disso de fazer sentido, até a gente falou essa semana que eu te mandei não tem nada a ver com viagem, mas falando sobre o que faz sentido para o autista. Eu mandei para você lá no Instagram a salinha azul do cinema. A sessão azul do cinema, que é específico para as crianças do espectro. Aí você me respondeu, falou assim, mas o Davi não gosta da sessão. Aí eu falei, então, realmente tem que ser aquilo que faz sentido, né? Exato. Para a criança. Não é porque ele tem o espectro que ele vai seguir tudo o que está, né? Porque é do espectro, vai só na sala azul. Uma característica, assim, que é bem comum, que as pessoas costumam muito dizer sobre o autista gosta de rotina, né? Isso é bem comum entre eles. Mas, por exemplo, eu precisei que o Davi entendesse que eu não tenho uma vida com tantas rotinas, né? Você bem sabe que quem trabalha com turismo, às vezes faz toda uma programação. Eu vou acordar, daí eu vou atender isso, cancela um voo. Aí a gente quase arranca o cabelo da cabeça, né? Fica doido. Às vezes você tinha um compromisso com a criança que você não consegue cumprir. Então, o mais importante é exatamente você ter essa conversa. E a gente, às vezes, é bobo. A gente acha que a criança não entende. Exatamente. E eles entendem. Às vezes até mais que a gente. Às vezes a gente cria uma barreira e um monte de coisa na nossa cabeça. Aí quando você vai falar com a criança, tá tudo bem. Tipo, e aí eu falo assim, nossa, eu fiz tudo isso pensando que não ia dar certo, não ia e ele aceitou. E foi tudo bem. E voltando sobre o hiperfoco do Davi, agora ele tá super focado em mapa, né? Geografia e mapa. Então, a questão de ir para Porto Seguro foi, assim, a sua escolha, mas lá é rico em história, geografia, negócios de mapa. Então, foi assim, para ele com certeza foi uma experiência bem bacana, que daí ele já gravou tudo lá, já fez o que ele queria sobre mapa, sobre geografia, até sobre a história, né? Que é do descobrimento do Brasil. Então, quando faz o City Tour... Ele sabia de tudo isso. A hora que vai fazendo, então, para ele não foi nenhuma novidade, né? É bem interessante esse negócio do hiperfoco dele. Por exemplo, no avião, né? A gente vai geralmente assistindo alguma coisa, tá no celular, assim... E no avião tinha o mapa da viagem, né? Tipo, por onde o aviãozinho ia indo. E ele ficou o tempo todo no mapa. Mãe, ainda falta tantos quilômetros, falta tanto tempo. Uma coisa importante é a pessoa lembrar que por causa da altitude, às vezes a criança tem dor no ouvido. Então, uma coisa importante é levar alguma coisa para ele mastigar. E um tampão de ouvido. O Davi sente muito. É uma das coisas que ele sente bastante. Então, eu preciso sempre levar o tampão e alguma coisa para mastigar. Vai mastigando enquanto tá subindo, mas é uma coisa que incomoda bastante ele, né? E incomoda até a gente adulta. Claro. Às vezes, dependendo da decolagem ou da aterrissagem, principalmente na decolagem mais, né? Que incomoda pra caramba. Muito, E tipo assim, né? É sobre essas coisas que é importante a gente já ir tendo um preparo. Eu acho assim, não precisa dizer, você vai chegar lá, vai sentir dor. Não. Não é isso. Ser. Mas, é importante, quando entrar, tipo, no avião, ainda não decolou, tem esse tampão aqui. Se você sentir um incômodo, né? Você já ir avisando. Mas a gente também precisa reconhecer que os níveis de suporte são diferentes, né? Então, o Davi é nível de suporte 1. Então, ele tem uma autonomia de algumas coisas. Um nível de suporte 2 ou 3, talvez seja um pouco mais complicado isso. Exato. Mas nunca deixar de falar, porque mesmo que seja nível de suporte 2 ou 3, quando você você prepara ele para aquilo, talvez o incômodo seja menor. Eu acho que é esse o ponto, assim, você está preparando ele para que pode acontecer alguma coisa, então ele já não vai levar o susto
daquela situação, porque você está prevendo ali que possa acontecer, né? Então, essas coisas são importantes. Então, Priscila, a gente falou sobre como manter a calma das crianças durante a viagem na pergunta anterior. Aí você falou sobre avião, sobre como embarcar primeiro ou descer por último. E você já viajou com o Davi de carro e aí agora nos bastidores você falou que viajou de ônibus também. Nesses pontos, seria a mesma coisa, assim? Porque, na verdade, não tem como embarcar primeiro. Então, depende muito da viagem, se é mais longa, se não é. Como deixar eles mais calmos durante a viagem de carro? Acho que vocês foram agora para Minas Gerais, né? Não, a gente foi de São Paulo para São Tomé das Letras. Isso. Então, como que é manter isso durante a viagem? Tudo bem que foi uma viagem de 1 hora, 2 horas, curta. Você já fez alguma viagem longa com ele que teve que manter uma calma, assim? O Davi, ele tem uma questão com o tempo. Demora muito, mas vai tranquilo. Eu acho que os cuidados são, assim, basicamente os mesmos no sentido de levar, se for no carro, levar também o alimento que ele come, para não ter que parar. Óbvio, quando ele fala, quero ir no banheiro, você tá ali, olha, é possível... segurar um pouquinho, ou a gente tem que parar porque precisa ser imediato, né? Esse tipo de conversa. Mas foi muito legal também na estrada, porque daí ele vai olhando a paisagem, como o hiperfoco é realmente em geografia, quantos quilômetros, né? Ele vai acompanhando. É muito engraçado, que ele vai no Google Maps mesmo, vai ali... olhando aquilo, ainda falta tanto tempo, então é bem engraçado. A gente, para chegar em São Tomé das Letras, a gente passa por Três Corações, ele é apaixonado por futebol. Então, a gente passou pela cidade do Pelé, que tem o Pelé lá, bem grandão. Então, essas coisas, assim, são interessantes. Bem como o ônibus. A gente fez uma viagem, ele era um pouco mais novo, de Cuiabá para Campo Grande, porque... o voo só ia sair depois de 2 dias. Enfim, vamos de ônibus, não vamos ficar aqui esperando 2 dias. E assim, ele tem uma questão com o tempo, mas isso é uma característica dele, que eu não sei se todos têm. Mas a mesma coisa, levar tudo aquilo que você entenda que vai deixar ele mais confortável, sem tantas reclamações, enfim. E avisar, né? Eu acho que o avisar... deixar ele a par do que vai acontecer, quanto tempo que vai demorar, se vai ser 5, 6, 8. Eu imagino como já faz tempinho, não era estrada duplicada, então provavelmente deve ter durado umas quase 12 horas de viagem, né? Eu de verdade não me lembro, mas é isso, assim, a gente vai passar um tempo aqui, aí vão ter as paradas para comer, né? Mas eu trouxe aqui o biscoito que você mais gosta, trouxe aqui, enfim. E é natural da criança em si, dentro ou não do espectro, eles não têm paciência de esperar. Nós fizemos também, o ano passado, nós fomos para Florianópolis de carro também, que foi mais... Não, a gente foi de carro mesmo. E assim, ele dormiu muito, na de Florianópolis ele dormiu bastante, mas ele acordava e dizia, meu Deus, ainda não chegou. Que são 20 e poucas horas, né, de viagem. A gente fez em 17 direto, assim, bem doida, mas o normal, quando dorme, essas coisas, né? Faz uma parada. Mas é isso, assim, levar... se possível, bateria infinita, né? Para o celular deles. Exatamente. Avisar que não vai ter conexão, eu acho que é importante, tipo, para os que são maiorzinhos, assim, e usam a tecnologia, que nem sempre vai ter, né? A conexão, então, de repente, baixar um jogo, um vídeo que não utilize disso. Ao se pintam, né? Teve um momento lá atrás que o Davi gostava muito de pintar. Ele já não gosta ele fala que é coisa de criança e ele é pré-adolescente, mas assim, é isso, levar aquilo que é de interesse, né? Livros para pintar, giz de cera ou, enfim, lápis de cor e tentando ocupar aquele tempo ali que vai ficar realmente ocioso, né? Pra gente também é cansativo, né? Pensa pra eles. Tanto para quem vai dirigindo e para quem vai de copiloto, né? Exatamente. Eu sou uma ótima copiloto. Meu marido quase manda descer do carro quando eu viajo de carro com ele. A Priscila, ela é empreendedora e ela também tem uma agência de viagem e também presta serviço para uma agência grande, né? Da Bahia. Então, ela
tá no turismo aí, eu já estou em 20 e tantos anos e você está quase nessa faixa 15. aí, né? 15 anos, que ela já trabalhou em companhia aérea, trabalhou em cruzeiro, em Companhia marítima, e agora está aí com essa empresa lá da Bahia e a empresa dela também. Então, estamos em casa. Por isso que o Davi viaja bastante também. Não viaja mais por conta de escola, né? Que não tem como faltar muito. Mas a gente já até queria fazer um canal do YouTube de Miguel e Maria Vitória viajando pelo mundo, né? Eles gostam. Eles gostam. Mas vamos lá. E aí depois, tipo, viajou, foi tudo legal, foi para Porto Seguro, foi para São Tomé. Após a viagem, quais que são os cuidados de rotina que você implementa para ajudar na readaptação da criança quando volta? Porque às vezes está ligadão, aí tem que voltar para a rotina, escola, horário, tudo, né? Psicólogo, terapia e por aí vai. Ele queria férias infinitas, viu? Mas vamos lá, para voltar, eu acho que um ponto bem importante é você reservar 1 ou 2 dias a mais o seu retorno, né? Então, você tem uma quantidade de dias de férias. Lembre-se sempre de voltar 1, 2 dias, 3, é maravilhoso. Eu gosto de fazer, tipo, de quarta a quarta ou de quinta a quinta. Porque, exatamente, aí você volta... Tem a sexta, sábado e domingo para você regular ele, né? Regular tudo, na verdade. Até a gente mesmo, Até a gente, assim... colocar as roupas em dia, reolhar ali os cadernos, mas o avisar, generalizando, o avisar as coisas, prever as coisas para o autista é muito importante. Então, dar essa previsibilidade para o Davi. Ó, você tem mais 2 dias de férias. Então, aproveita. Ó, amanhã é nosso último dia de férias. Nós vamos pegar o voo ou vamos sair de carro em tal horário. Nós vamos passar tanto tempo. Por exemplo, para o Davi foi importante avisá-lo que teria uma conexão, que teria uma pausa ali. Era longa ou era rápida? Não, foi curta. A conexão foi curta. Mas aí, engraçado que ele já colocou lá na agenda dele que ele conhece o Paraná, que ele conhece Curitiba. Porque ele só fez a conexão, mas dentro da cabecinha dele, ele conhece. Ele passou no Paraná. Então, é isso, assim, eu acho que você dar a previsibilidade para eles, de que tá voltando, que vai voltar à escola, que tá com saudade dos amiguinhos, que vai ter que colocar a matéria em dia. Que tá com saudade do Cleito, que é o gato dele, né? Que tá com saudade do Cleito, e ele fica mesmo, muitas vezes ele falava assim, a gente já pode voltar, porque eu tô com saudade do Cleito. Então, é isso, assim, essa a reorganização da rotina... É bem importante, né? Então, por exemplo, nós voltamos num dia de quinta, lá da viagem de Porto Seguro. Nós voltamos na quinta, a gente chegou meia-noite. Então, eu já tinha na minha programação que ele não iria na aula da sexta, porque voltou meia-noite. Realmente, ele não ia conseguir acordar cedo para ir na aula. Só que estava lá no aviso da escola do período de viagem que nós faríamos. Então, na sexta... Aí acordou mais tarde e aí foi reorganizando todas as atividades, enfim. Uma coisa assim, cada um tem um jeito, né? Criação é diferente de entendimento dentro do espectro. Exato. Então, eu quero falar sobre isso porque às vezes as pessoas têm uma ideia assim, mas eu crio meu filho do jeito que eu quero. Sem dúvida. Agora, você precisa entender que o HD dele é diferente. Pós-diagnóstico, você precisa entender que o HD dele é diferente. E respeitar isso. A gente vem de um tempo onde a gente respeitava por obrigação. Às vezes por medo, né? Por medo. Muitas vezes dos por pais. medo dos pais. E a gente pode melhorar. Então, por mais que ele seja uma criança, eu respeito as vontades dele, assim. E é uma coisa bem conversada, sabe? Olha, nós vamos voltar, vai ser assim. Mãe, mas assim, ele é questionador. Mas por que eu tenho que fazer isso?
tem que fazer sentido. Você tem que fazer isso, por isso, por isso, por isso. Então, é sobre isso, assim, a gente precisa respeitar ele, sabe? Essa volta, ir avisando, conversar. Eu acho que essa é a palavra-chave. Eu vejo muito, assim, que muitas vezes, igual você falou, o filho é meu, eu crio do jeito que eu quiser. Só que a gente não tá lá, igual na época dos nossos pais, que foram criados dessa forma. E, às vezes, fala assim, mas aí vai ficar fazendo vontade de criança. Eu já escutei muito isso, assim. E não, é claro, em alguns momentos, igual você falou, tem a flexibilidade e não é porque ele está dentro do espectro autismo, do autismo, que ele também vai receber um não. E ele vai entender, igual você vem com problema na escola, ou, às vezes, ou porque está fazendo uma teimosia, porque às vezes é muito do extremo. Ou a mãe... não julgando, ou a mãe fala, não, ele é autista de nível 1, 2, 3, né, de suporte, então, às vezes, é só uma birrinha, não tem nada tem a ver, ele não está desregulando, ele só está fazendo... Ele só está sendo criança. E a mãe, igual você falou, por isso que tem que estudar muito, compreender e saber a hora que é uma desregulação, que ele desregulou, e a hora que realmente é só aquela criança. Que ele é só uma criança. Né? Então, e aí ser firme também, porque daí a pessoa fica, mas ele tá dentro do espectro, né? Ele é autista. Então, lá no aeroporto, vou deixar ele fazer o que ele quiser. Usar como muleta, né, Vanessa? E não pode. Porque eu vejo muito, eu conheço várias crianças que estão dentro, né, do espectro, e eu vejo que o Davi, assim, ele é, assim, sensacional. Tem os momentos dele, como a gente convive bastante, já presenciei várias vezes você puxando. Sendo firme. Olha aqui, não é assim não, né? Me respeita. E tem um momento que realmente foi, né? A gente já passou por várias, inclusive eu já teria saído da casinha muitas vezes, né? Eu falei pra você, vai lá, Priscila, faz isso. A gente teve um caso de um menininho, que a gente estava num restaurante e um menininho, acho que bateu nele, né? E aí, só que a Priscila, ela tem uma visão diferenciada. E aí ela percebeu que a criança também poderia estar dentro do espectro. Não sei se era diagnosticada ou não, mas eu já ia lá brigar com o pai, falar, você bateu no menino, não sei o quê. E eu já briguei com o meu, você tinha que ter defendido seu amigo. E aí, daí ela falou, não, vamos lá conversar. Depois a criança veio, pediu desculpa, a mãe veio, pediu desculpa. E aí ela falou, não, ele tem. E aí a hora que a gente foi percebendo, a gente não sabe se ele era ou não, mas ela tinha, né, característica. Então, a pessoa, você tem que estar muito atento, né? Atento para perceber que às vezes a criança brigou, bateu, não é porque ela é malvada, né? Às vezes sim, mas... acontece, eu acho que é o olhar de empatia, né, Vanessa, assim, e é muito engraçado, essa situação foi exatamente isso, assim, eu vi que você estava aborrecida, Miguel, você tinha que defender seu filho, e foi uma coisa assim, não foi uma besteirinha, porque o Davi voltou acho que com a boca sangrando, alguma coisa, mas eu vi, e aí a primeira pergunta para o Davi foi, o que você falou para ele? O que aconteceu dessa situação? Então, a gente precisa também entender, né? Quando você me apresentou lá no começo, que eu falei que eu prefiro ver a metade do copo cheio, é exatamente sobre isso. Assim, é meio escondido, mas as pessoas têm preconceito, sabe? Porque o autista, ele brinca diferente, o HD dele é diferente. E aí você vê olhares e vê... Só que eu prefiro fingir... Mas isso é uma opinião minha. Eu prefiro fingir que eu nem tô vendo. E prefiro ensinar ele que... Conversa com seu filho, regula ele e tá tudo certo. Tipo assim, dane-se o que a pessoa tá pensando a seu respeito, sabe? Você tem que saber quem você das suas capacidades, dos seus direitos, dos seus deveres, e deixa a pessoa é um problema dela. O preconceito é um problema dela, né? Desde que, óbvio, existe um limite também, né, do respeito. Mas, assim, no geral é isso. Então, eu percebi nessa história que você contou que ele falou uma palavra e que o menino agrediu. Quando ele me contou isso, eu falei... tipo, essa palavra não é uma palavra comum. Tipo, quando ele falou isso, era uma coisa de um jogo.
Aí comecei a olhar a criança, falei, essa criança tem algumas características, a criança foi para a mesa, os pais ficaram bem quietinhos, então eu percebi assim, talvez seja uma família atípica também. E aí aguardei até o momento em que a mãe levantou e pediu para ele pedir desculpas, né? Então, esse olhar de empatia, ele só traz benefícios, sabe? Tanto para nós, que somos da família atípica, e quando recebemos alguém que tem empatia com a nossa causa, quanto a gente também ser empática, porque assim, embora a gente tenha na mão ali um mundo de informações, quando a gente está com o celular, a gente tem um mundo de informações. Mas ninguém é obrigado a saber de tudo, até que tenha dentro de casa. Não, e às vezes você pode ser muito bem informado, muito bem, só que uma hora você é um ser humano, a emoção às vezes... Fala mais alto. Pô, bateu no meu filho, né? Você tem que estar com o emocional muito bem preparado, independente se está dentro de espectro ou não. Porque crianças, quando estão em parque, essas coisas brigam. E às vezes os pais são mais crianças que as próprias crianças. É que o educar é muito difícil, né? É muito complexo isso, assim... É engraçado. Às vezes eu vejo muitos pais falando assim, criança dá trabalho. Na verdade, eu não entendo como trabalho. Eu entendo, assim, que é uma situação difícil. Você realmente precisa disponibilizar de tempo para isso. Porque quando a criança faz algo errado, você precisa parar e apontar para ela que aquilo está errado. Uma das coisas que eu acho bem importante, que funciona bem com o Davi, é olhar. Então, eu geralmente fico na altura dele e olho nos olhos dele para poder... Você tá entendendo que você tá fazendo uma coisa errada? Isso aqui não tá legal. Eu não tô gostando. Você tá me desrespeitando. Então, independente também do espectro. E não, isso é pra vida e pra educação. Pra você olhar e combinar. O Davi tem um verdadeiro pavor de chamar a atenção dele na frente das pessoas. Então, geralmente é bem baixinho, Davi. Nós vamos ter que conversar sobre isso em casa. Vamos parar com isso aqui? Você quer ir embora? Isso está te fazendo mal? E aí, conversar em casa. E conversar em casa, ele consegue abrir o coração dele. Mas lá na situação, ele não consegue. Então, volta aí o respeito com a criança. De entender que ele tem um processo. Que o processo não é, talvez, como você foi criada. Mas é um processo que funciona com ele. E aí, você consegue ter uma criança mais calma. Você consegue ter uma criança mais controlada, né? Assim, que é sabedor. E aí, volta lá, o meu objetivo de vida. Formar um ser humano que tenha consciência de quem ele é, né? Para que ele se defenda. E ele não entrar nessa vibe de sempre se vitimizar, né? Nunca. Eu sou autista. Eu sou não sei o quê. Porque, né? E ele já usou, viu? Houve um momento em que ele usou isso em benefício próprio. Uma situação com uma criança e a criança voltou falando que ele tinha batido e que ele falou que ele era autista. Rapaz, ele encontrou uma mãe bem aborrecida com ele. E aí, foi isso. Falei pra ele, Davi, isso jamais pode ser usado. Ok, você é autista. E o que isso te diferencia das outras pessoas? Eu preciso de uma explicação. Se você me convencer de que você tem o direito de bater numa criança por ser autista, eu vou te respeitar, mas eu quero que você me explique qual é a diferença. E aí teve um momento que aí eu, sendo bem firme com ele, ele falou, mãe, pode parar, eu já entendi, eu nunca mais vou falar sobre isso, entendeu? Então, é esse trabalho que a gente precisa ter, de ter a paciência de parar, sentar, também questioná-los, porque eles nos questionam o tempo todo. Então, vamos questionar eles? Tá, então você me explica. E aí ele falou, não tenho. Eu sou igual qualquer outra criança. Eu me irritei, né? Desde a criança... Você não bateu na criança porque você é autista. Você bateu na criança porque você é criança e você teve uma atitude errada, independente. Então, é bem sobre isso, assim, a gente precisa parar. É verdade. E você pode compartilhar com a gente, que você já até falou, né? Mas vamos repetir. Alguns recursos e ferramentas que você considera que são úteis, né? Para tornar a viagem mais tranquila. Mas você já falou bem lá no começo, que foi sobre os cordões, né? Mas existe algum mais, assim, um extra ou não? Não, eu acho que é isso. Realmente ter a mãe virar um cabide, porque a gente acaba sendo cabide, tendo que carregar mais
coisas do que uma mãe que não seja atípica, né? Um pai que não seja atípico. Mas é levar, por exemplo, o cordão de identificação, os abafadores, o alimento que a criança mais gosta, previsionar para ele o que vai acontecer. Eu acho que isso deixa a criança, de alguma forma, mais confortável. Então, é isso mesmo. A gente foi falando ao longo, né, sobre isso, assim, e é só reforçando mesmo. A criança pode, de fato, barulho de aeroporto ou no carro. Por exemplo, uma coisa, o Davi não anda de vidro aberto nem na cidade, pelo excesso de barulho, do vento, né? Então, cada criança tem. Às vezes, se a criança, você já entende que ela tem uma sensibilidade muito grande com barulho, por exemplo, na aeronave, uma dica é não sentar perto das turbinas, né? Ou mais na frente, apesar de que não pode sentar na saída de emergência, né? Exato. Mas às vezes você senta duas fileiras à frente, 2 fileiras para trás ali da turbina e realmente incomoda, né? E aí vê o que faz sentido. Por exemplo, assim, a gente tem direito da cadeira preferencial dentro da aeronave, só que hoje em dia ela é vendida, né? E nem sempre ela está disponível. Mas, no geral, quando você já conversa com a tripulação, tá aqui, tá identificado, tá com o cordão, eu preciso de dos assentos preferenciais. Tendo disponibilidade, geralmente eles te colocam. Que daí você fica mais na frente, é mais fácil para descer, né? O Davi, na preferência da subida, eu não uso muito, mas a preferência da descida eu uso. Porque senão ele tem que ficar esperando todo mundo descer. E aí é ruim. Então, é isso, a gente saber dos direitos também e se faz sentido para a criança. Voltando a falar sobre o que faz sentido para a criança do espectro, né? Você falou que para o Davi faz sentido para ele subir por último, apesar de ele ter a preferência de subir primeiro, de ser o primeiro a embarcar e o primeiro a desembarcar, mas para ele não faz muito sentido ele ficar sentado lá esperando todo mundo subir 200 e tantos passageiros, 100 e poucos passageiros. E sim, na hora da descida, na hora do desembarque, aí sim faz sentido. Principalmente se tiver nos primeiros assentos, que também é um direito e que às vezes não está disponível porque a maioria das companhias vendem esses assentos. Eu tenho o meu sobrinho, o Daniel, ele também está no espectro nível 1. E aí ele foi viajar foi para Serras Gaúchas agora em março. E aí ele estava. Eu não vou viajar de avião porque o avião vai cair. Eles têm algumas informações. Eles têm algumas informações. Aí depois trabalhou tudo certinho. Aí ele ficou super animado para viajar. E aí eu falei com a minha cunhada, né? Falei, olha, a Priscila faz assim. Você pode subir por último porque pode causar uma ansiedade neles de ficar esperando, vendo todo mundo subindo e aquele avião não sair. E aí descer primeiro. Só que já com o Daniel foi ao contrário. Ele quis subir primeiro, mesmo que ele fosse ficar lá, porque ele já estava ansioso e ele queria ser o primeiro a subir e o primeiro a descer também. Então, é o que você falou, é o que faz sentido. E aí eles foram para Gramado, eles ficaram no hotel lá, que é o Master. Nossa, o hotel, assim, eu mandei um e-mail dizendo que ele estava dentro do espectro, tal, super atenderam, falei que tinha limitação de comida, né? Tinha seletividade alimentar. Foi muito bem atendido. Lá em Gramado, a maioria dos passeios, o autista, ele não paga e o acompanhante paga metade. Tem alguns lá, o Parque Floribal, Parque da Mônica, o que mais? E alguns outros. Então, e para ele, e aí o que fez muito sentido, o que a minha cunhada falou. A gente queria ir para a praia. Mas o Daniel, às vezes, ele é ansioso, ele é agitado, às vezes. Ela falou, eu não vou conseguir controlar ele numa praia. Numa piscina eu tenho medo, né? E aí ela falou, eu vou para Gramado. Ela falou, Vanessa, foi a melhor coisa, a melhor viagem que eu já fiz. Agora eles vão levar ele para praia. Mas ela falou assim, que foi a primeira viagem de avião, né, da família, junto. E a primeira viagem já com ele já mais adultinho, né, sabendo as limitações dele. Então, saber o destino. Porque ela falou assim, e se eu fosse para a praia e desse tudo errado?
Por mais, né, que você né? Mas eu acho que é uma tentativa, né? Assim, eu não sabia até ir também. A gente não sabe até ir o que vai acontecer. E o Davi, por exemplo, ele não gosta de ficar na água, dentro da água. Mas ele fica indo e voltando com a onda. É uma coisa que eu acho que faz sentido para ele, assim como acalma ele ficar andando. Então, ele vai, aí a hora que a onda tá vindo, ele volta. Como se fosse uma brincadeira, né? Isso, então ele fica muito tempo fazendo isso. Mas é o teste, né, Vanessa? E eu acho isso, tipo, foi pra praia. No primeiro momento que você apresentou a praia para ele, ele ficou muito ansioso, quis entrar muito a fundo, né? Pronto, você já entendeu que para ele isso não dá certo. Mas testar é importante também, né? O Davi não foi para Gramado ainda. É um destino que eu acho que ele vai gostar, porque tem muitos parques, tem muitas atividades, né? Que você pode fazer. E a gente tem que saber sobre os direitos. É muito engraçado. Só voltando lá na viagem de Porto Seguro, nós fomos para Porto Seguro em abril, porque é aniversário do Davi. Então, a gente tem um combinado que, em vez da festa, ele prefere a viagem. E o Davi faz aniversário 19 de abril, dia do indígena. E nós fomos passar o aniversário dele dentro de uma aldeia indígena lá. Olha, que legal. Então, foi legal, assim, porque ele soube sobre várias histórias. E, assim, não é muito barato ir ter essa experiência dentro da aldeia, né? E daí eu mandei pra guia. Olha, pelo direito, o Davi ou paga meia e o acompanhante também. Ou existem alguns lugares que o autista não paga. É gratuito e o acompanhante paga comum, né? E aí, não, vai explicar isso para indígena, a guia falava. Eu falava assim, mas isso é lei. Isso é lei. Então, quando você tem a clareza também, você também pode cobrar. Isso é lei, tá aqui, ó. Então, você ter o documento da sua criança, inclusive, isso não foi falado assim, mas é uma coisa importante. Aqui em Campo Grande, existe numa secretaria SAS, que é ali perto do Horto Florestal, onde você vai com o laudo e você pede para fazer a carteirinha do autista. Já existe a CIPTEA. A CIPTEA é a carteira de identidade da pessoa com transtorno do autismo. Ela já está disponível para nós. A gente pode entrar no site e pedir a CIPTEA, que daí é um documento nacional. Esse que a gente faz na prefeitura é um documento municipal. Não que ele não seja aceito fora, porque você leva a carteirinha, geralmente eles aceitam. Mas a CIPTEA é importante fazer. O CIPTEA nada mais é do que a lei do Romeu Mion. Olha. É isso aí. A CIPTEA foi um ganho, que é o direito de fazer o documento de identidade oficial, né, nível nacional, para os autistas. Uma outra coisa, quando você não tem esses documentos, é levar o laudo. O laudo do Davi foi tão difícil, que o laudo do Davi é plastificado, para você ter ideia. Porque é um longo processo até você chegar no médico e ele laudar. Então, do Davi, por exemplo, escrito à mão. Plastificado. E aí eu reduzi e carrego uma cópia reduzida, assim como eu carrego esse documento que é do SAS aqui e já fiz a solicitação da CIPTEA. Então, e aí você tem a consciência, quando alguém disser para você, não, mas a gente não atende o autista assim. Atende sim. Você precisa atender, porque isso é lei. A preferência, enfim, tem várias leis. Como, por exemplo, o estacionamento. É uma coisa simples de fazer. Você chega na Getran, aqui, né, no nosso estado, você vai na Getran com o laudo da criança, ele sai na hora. Aí você só plastifica, mas sai na hora. E muita gente me questionou muitas vezes, e para que você quer o estacionamento preferencial? Porque se você está no shopping, por exemplo, e a criança tem uma crise é crise. Crise, você precisa tirar a criança do ambiente. Então, você precisa ter... O mais rápido possível. O mais rápido possível. Você precisa estar bem localizado ali, né? Porque, às vezes, se a criança tá dentro da crise, e aí vai ser uma crise que ela vai se jogar, ela vai gritar, ou ela vai, sei lá, se machucar, e o seu carro tá lá do outro lado
Como que você vai fazer? Você vai deixar a criança se machucar até a hora dela de você achar, né? Então, assim, o estacionamento preferencial para as crianças dentro do espectro, ele faz sentido. As pessoas não têm muito esse conhecimento, mas faz sentido. Porque quando você precisa sair de imediato, é mais fácil. Você tem ali um estacionamento. E sem contar que você também está dando consciência às pessoas sobre isso, sobre esse assunto. Quando você tem lá um ambiente, uma placa que fala a respeito disso, as pessoas também começam a visualizar que há alguma coisa ali, né? É verdade. E em aeroporto, você já chegou a usar alguma sala dessas que tem? Congonhas, Guarulhos, Rio de Janeiro? Você chegou a conhecer ou precisar usar ou não? Não, nem conhecer e nem precisar usar. Mas eu acho que isso está muito relacionado aos preparativos da viagem. Como diz o Davi, é meio rodadinho já, né? O Davi já viajou bastante. Então, eu não precisei usar porque sempre ele foi muito... teve muita previsibilidade do que aconteceria, né? Então, ele tá ali com o celular dele... Com a mãozinha dele. Com a mãozinha dele, que é um autorregulador, que ele anda para todo canto. Aí, ou ele tá com o fone de ouvido, que ele não gosta muito do abafador, então o fone de ouvido. Então, tipo, o ambiente externo, meio que ele deleta, Ele sabe? fica no mundo dele ali e tá certo. Uma outra questão que a gente não falou também, e que eu vejo, e a gente que tem agência de viagem, muitos pais perguntam sobre a lei, e não é todas as companhias, eu sei que é a Azul que tem, que é uma lei que é meio, eu acho assim, meio contraditória, controversa, não sei bem a palavra, que é que o acompanhante do autista tem desconto de 80%, 50% e o autista paga o valor normal. Eu falo isso pela Azul, que eu já ouvi falar. E o que você acha disso? Assim, eu imagino que seja... A gente compartilha da mesma opinião. Porque então, a gente trabalha com isso e vê, né, como que é. É assim, ó. Qualquer pessoa pode fazer esse pedido, né? Mito achar que, fulano ou ciclano, por causa de renda familiar, enfim, não pode, não. Todos podem fazer esse pedido. E ele é válido para todas as companhias, não é só para a Azul. Ele é válido, inclusive, para as internacionais. O que você precisa é entrar no site, aí você pede um documento, preenche um formulário. Ele precisa ser assinado pelo médico e aí você encaminha para a companhia aérea. Então, o que acontece? Você vai comprar o bilhete aéreo da criança e aí você vai pedir o seu na mesma data, né? E o que acontece? Ela tem um prazo ali. Você não pode pedir para daqui 6 meses, por exemplo. Tem que ser mais próximo. Daqui 6 meses. Você tem que pedir dentro de 30 dias. Acho que até 90. Salvo engano, tem um prazo lá. E o que acontece? Eu conversei com até uma cliente minha que fez uso do benefício. E eu perguntei, o que você achou? Daí ela falou assim, eu paguei 400 e pouco no bilhete. Daí eu falei, ok. E quanto que pagou a criança? Pagou 900 e pouco. Daí eu falei, ok, se você tivesse feito isso com um prazo de 6 meses de antecedência à viagem, porque é uma viagem de lazer, você pagaria 400 e pouco em cada uma. Porque você tem uma previsibilidade de data e aí você consegue tarifário menor, né? Então, assim, porque pra gente é muito claro, né, Vanessa? Assim, é complicado. A gente trabalha nisso, então a gente tem uma clareza de como funcionam as tarifas, né? Isso. Então, pra companhia, o que ela faz? Ela dá um desconto, mas ela dá em cima da maior tarifa. Então, é muito... pegadinha. Igual a partir de quando você vai comprar É uma economia que não faz sentido nenhum. Não faz sentido quando você tem uma programação. De repente... Se for de última hora... Pode ser. Né? E eu acho assim, às vezes é um tratamento. Conseguiu uma consulta com um médico e essa consulta é para daqui 30 dias. Inclusive, vale ressaltar que porque a companhia tem um prazo para te responder. Então, tipo assim, não dá para ser, vai ser amanhã, não dá.
Mas é isso. Vai ser para daqui 30 dias a consulta, vou pedir lá na companhia. A companhia ela pede 72 horas para te dar 48, 72. Eu acho que são 7 dias, na verdade, para te dar o retorno. Depois que você insere esse documento assinado pelo médico. E às vezes, vale ressaltar que às vezes o médico não está disponível, né? Você não consegue a consulta com o médico. Você vai pagar uma consulta de fácil, ou se você não tem plano de saúde, você vai pagar. Então, no fim das contas, fica meio que elas por elas. Sendo bem honesta, assim, para ganhar like, as pessoas colocam lá, viagem de graça. Só que não explica os detalhes e o por trás, né? Inclusive, no meu Instagram, eu tenho como fala? Quando tá em cima lá. Tá no preferencial lá, né? Nas fixado. Bolinhas lá, fixadas. Sobre isso. É que a gente tem uma clareza de como funciona. Assim como, por exemplo, existe a tarifa de condolências. Uma pessoa faleceu, você precisa ir, você chega na companhia aérea e pede a tarifa de condolências. A companhia aérea, ela pode te dar até 90% de desconto. Mas depende de qual tarifa ela vai usar, né? Exato. É que aqui é muito... Eu e você, a gente sabe do que a gente está falando. Exato. Ele vai dar na Yankee, que é a tarifa mais cara. A Yankee custa 2.000, tá? Eu vou dar 50% de 2.000. É uma tarifa de 1.000. É uma tarifa barata? Não é. Então, é essa questão, né? Então, eu vejo muito como pegadinha, assim. As pessoas que vai lá no Instagram e fala sobre isso, ela não sabe como que funciona e às vezes nem usou. E quando usou, é só, igual você falou, tô mais preocupado com o meu engajamento, com o meu like, do que com a informação correta. De fato, acontece. O que acontece. Mas é isso mesmo. E esse tipo de tarifa, às vezes tem muita gente que procura agência de viagem. Mas eu tenho direito. Sim, você tem o direito, porém é só... entre você e a companhia. Entre você e a companhia. A agência de viagem nada tem a fazer quanto a isso. Ela pode te dar uma informação, alguma coisa assim. Nossa. Mas é a mesma coisa que está lá no site. Então, a agência de viagem ela não faz esse tipo de serviço, porque tem que ser direto com a companhia, né? Bom, a conversa está muito boa, né? Mas a gente se estendeu. Mas é por isso, porque tem que ser uma coisa que vai fluir. E se você for realmente falar sobre tudo, vamos ficar aqui, sei lá, vai ter que dias. Ser assunto para uns 10 podcasts. Vai ter que ser uma série, né? Isso aí. Mas eu acho que você deveria ter um canal que falasse tudo sobre isso, que você é expert nisso e tem muita informação que às vezes a pessoa fala assim, mas isso aqui... Parece que é bobo, mas não é. Então, fica a dica aí. #fica a dica. Canal da Pri falando sobre as funcionalidades, não só de viagem, mas no geral, né? De tudo. Sobre escola. A gente até não falou aqui sobre escola. Vamos deixar para o próximo. Vamos deixar para o próximo. O que é melhor? Se você está numa pública, numa particular, como que desenvolve? O que você pode ajudar? Mas esse Quais é um são assunto. Os direitos Quais das são os crianças? Direitos das crianças? Bom, além de todos os tópicos que a gente já falou, você tem mais alguma dica, alguma sugestão? Ou, se não for sugestão, assim, fala para os pais, tipo, né? Pai, vai viajar, acalma seu coração, dá uma dica aí. E também para aquele pai que está recebendo o diagnóstico agora, tipo, fala sobre, ou da forma que você quiser, ou sobre a viagem primeiro, e para aquele pai que está recebendo o diagnóstico, que tipo, meu mundo caiu. Eu passei por isso. Eu acho que a gente precisa, de fato, se permitir passar por isso. É como eu usei a palavra luto, né? Quando você recebe o diagnóstico, você fica tão inseguro, sem saber o que vai acontecer. Mas a gente, mesmo não tendo uma criança atípica em casa, a gente não sabe do futuro deles. Então, eu acho que viva o luto, de fato, né? Quando você recebe um diagnóstico, você, de qualquer coisa, você seja de uma doença, precisa processar aquilo, né? Então, permita-se processar essa informação. Mas jamais tire do seu filho o direito dele ter um acompanhamento. Porque a negação do laudo é a coisa que só quem perde é a criança. Então, eu acho que essa é a principal dica.
respeite o seu tempo para absorver informação. Estude, né? Mas depois vai atrás. E permita que seu filho tenha os direitos dele preservados. Porque é uma luta diária, né? Nós estamos aí, você vê que bacana o que o Mion tem feito de colocar a público, né? O quanto essas crianças têm capacidade, Exato. né? O quanto eles vão se tornar pessoas extraordinárias. Podem ser o que quiserem. A gente segue, eu não lembro agora o Instagram daquele menino, que ele é super funcional, assim, ele já é adulto e descobriu, né, já adulto, e ele explica muito bem coisas que ele passou na adolescência, na infância, e que não entendia o que era, e agora ele sabe. E que mesmo tem gente adulta que descobre, né, o diagnóstico, e é libertador, tipo... Libertador, eu acho, né? Que essa é a palavra, assim. Quando adulto, que você já é consciente que você tem o diagnóstico, é exatamente isso. Você se entende, você fala, puxa, então era por isso que eu tinha esse sentimento, é por isso que isso acontecia dessa forma comigo, né? Então, se você puder fazer isso de imediato, para que a criança cresça um adulto bem resolvido, então você vai, assim, estar contribuindo para que seu filho seja... Hoje em dia, talvez seja isso. As pessoas falam muito em... tudo agora é autismo. Agora é moda. Agora é moda, né? Então, na verdade, não tinha diagnóstico. E olha o quanto hoje a gente tem de pessoas com problemas sérios de ansiedade, de pânico. E que isso, às vezes, é porque a pessoa está dentro do espectro. E, às vezes, antigamente, você vê algumas coisas, quando era um nível de suporte 3 ou 2... As crianças isoladas falavam que era esquizofrênico, não, nada contra, mas ou jogavam nessas clínicas, escondiam e a criança não existia. Aí agora falando, mas é moda. É porque agora as pessoas têm essa noção e não querem mais esconder meu filho. As pessoas têm o direito de viver em sociedade, né? E é por isso que o conhecimento te dá poder. Exato. Porque se você tem conhecimento do que o seu filho tem, o que ele precisa e o que ele pode, e o que, até onde ele pode chegar, na verdade, na minha apresentação eu digo isso. Não há limitação. Não tem limitação. Você é que se dá limite. É cartão de crédito que tem limite. A gente não tem que se limitar a nada. Você só tem que entender como você funciona. E quando você entende como você funciona, você pode, então, chegar onde você quiser. E aí você, como responsável, pai, mãe, ou responsável por uma criança autista com o diagnóstico, você precisa entender. A gente não está falando sobre criação. Você precisa entender que o HD dele é diferente e que você é referência para fazer com que ele, de fato, ganhe o mundo. Exato. Que ele tenha consciência de quem ele é e ele ganhe o mundo, né? Então, é preparar a criança para ser um adulto, porque você não vai ficar aqui para sementinha. Você não vai estar aqui para defender ele sempre. Quiséramos nós. Se fosse possível, Se né? fosse possível. Não precisava nem estar dentro do espectro, porque pelo filho a gente gostaria que, né, ficar para sempre. Viver para sempre, para cuidar. Antes de falar das últimas dicas, dos pais deixarem seus filhos, levarem seus filhos para viajar, eu queria que você falasse um pouco e deixasse uma mensagem para as mães solo, como você, que às vezes estão recebendo o diagnóstico ou que já tem o filho lá, uma mensagem como que né? Porque é tão difícil, às vezes, igual você é você e o Davi. Você tem responsável 100%. E também para a família que está lá, pai, mãe, vovô, e às vezes não está querendo, né, aceitar, ou se aceita, tem uma limitação. Se não estuda, não sabe. Mas mais para as mães solos também, né? Vanessa, para mãe solo, que eu acho é isso, assim. Tudo a gente acaba sendo repetitiva, né? Volta. É ir atrás do conhecimento, né? As mães solo, elas têm uma sobrecarga, né? Muito. Então, a gente precisa cuidar muito da cabeça. Da cabeça, exatamente. Né? Tipo, de não surtar. Porque, assim,
acontece, às vezes, a criança estar numa crise e a gente entra na crise junto. Por quê? Porque é difícil você não tá só ali, tem outras coisas, né? Responsabilidade, trabalho. Exatamente. Mãe solo, geralmente, ela já não consegue mais trabalhar no CLT, por exemplo, cumprindo horários. Por quê? Porque ela precisa acompanhar essa criança nas terapias, ela precisa ir buscar e levar na escola, né? Quando a criança ainda não tem essa autonomia. Então, assim, e aí entra muito disso, de você ver a metade do copo cheio. Eu acho, não acho assim que a gente realmente... Ai, Deus, por favor, quando você me mandar um filho, me manda um filho dentro do espectro. Não é isso. Mas eu acho que eles realmente vêm para transformar a vida da gente. Porque eles são tão literais com tudo e eles têm uma inocência e eles ensinam a gente a tanta coisa que às vezes a gente acha grande e para eles faz isso. Tipo, resolve assim. Então, assim, eu com certeza sou um ser humano melhor porque eu tenho o Davi na minha vida. O Mion mesmo fala, né? Várias vezes que, tipo, que o Romeu transformou ele e a esposa dele. Quando ele achou que ele tinha a vida perfeita, o Romeu chegou para tornar isso mais perfeito do que já era, eu não sei. Não, ele fala assim, algo do tipo, não sei com todas as palavras, mas algo do tipo assim, para mostrar que o imperfeito era perfeito, tipo, era melhor do que o perfeito que ele entendia, algo desse tipo. Mas então, a mãe solo, ela realmente tem sobrecarga. E eu acho que ela não pode nunca ter culpa de, em algum momento, ela ter as coisas, os momentos que são dela, sabe? Eu no começo, eu tinha muita dificuldade de sair sem o Davi, fazer uma coisa sem o Davi. Porque, de fato, o Davi é 100% minha responsabilidade. Eu não tenho com quem contar, né? Eventualmente, eu preciso estudar, eu preciso ir trabalhar, eu preciso fazer uma coisa ou outra. Uma reunião. Então, aí, graças a Deus, tenho a minha mãe, posso pedir para ela. Ela também tem compromissos, então, nem não sempre é uma obrigação, ela pode, não é uma obrigação. Como a gente tem um anjo chamado Mara. É verdade. Que uma pessoa que cuidou do Davi desde que o Davi tinha 6 meses, não tinha diagnóstico nem nada, que eventualmente posso pedir para Mara, né? Mas assim, permita-se também, sem grandes cobranças, ir ao salão de beleza, né? Sem ninguém. Fazer a minha unha, sem aquele tempo para você, né? Eu acho que a mãe solo, ela precisa cuidar muito e fazer sentido. Eu tô falando de salão de beleza porque, fazer a unha para mim é relaxante. Talvez para outra mãe faça sentido ir ao cinema sozinha. Ou talvez uma viagem curta, talvez, né? Sim. Que você já fez, às vezes foi a trabalho, mas acabou, né? Passar 3, 4 dias longe, né? Assim, organizar essa rede de apoio que essa mãe solo tenha, né? Se for dentro do possível também. Seja que seja família, que sejam amigas, né? Mas que tenha ali uma rede de apoio para pedir esse socorro. Então, eu acho que é isso, assim, permita-se, informe, porque só quem ganha é a criança. Você vai transformar ele, deixar com que ele se transforme no que ele quiser, porque ele vai estar bem resolvido. Então, e é isso. E eu acho que a palavra não é assim, a gente cria filho para o mundo, não é para o mundo, a gente prepara ele para enfrentar o mundo, entende? Então, até ontem à noite, o Davi me falou sobre fé. E, assim, me surpreendeu algumas coisas que ele falou sobre fé. Então, assim, é isso. É sobre você realmente dar todos os direcionamentos. A gente vai acertar sempre? Não, mas a gente está dando direcionamento para tá dando melhor. E, às vezes, o errar também faz você dar aquele estalo. Opa! Nem sempre. E tudo vai passar. Tudo vai passar. O mais importante é isso. No momento mais difícil, assim, eu me lembro quando eu voltei com o Davi, 2 anos, não tinha diagnóstico, recomeçar toda a minha vida, sempre na minha cabeça vinha, é só uma fase, vai passar, né? Assim, quando a criança tem uma crise, é só um momento, vai passar, né? Você só precisa saber lidar com isso.
cuida do seu emocional, porque se você tiver com o seu emocional tranquilo, você sabe lidar com todo o ambiente. Se você tiver muito abalada... Você vai entrar no meio e talvez não consiga resolver, até piore, né? E se abasteça de muitos bons profissionais, assim. Eu acho que a gente não está falando só de qualificação, mas de profissionais que estejam disponíveis a contribuir com você, porque realmente é um trabalho em conjunto, sabe? Então, por exemplo, muitas vezes eu me peguei aflita com uma situação do Davi, onde eu precisei ligar para a psicóloga dele e falar assim, você pode me atender hoje? Porque eu precisava que ela me desse uma orientação de como lidar com esse ou aquela situação. Então, isso é muito importante. Você ter abertura com o profissional que cuida da sua criança para você pedir socorro. Socorro mesmo. Olha, eu não sei lidar com isso aqui. Ele está me fazendo este questionamento. Não sei como lidar com isso aqui. Tô quase desestruturando. Tô quase perdendo a linha, né? E aí você aprende também a ter uma visão. Aquilo que você falou, assim. Identificar quando é uma birra e identificar quando ele tá se desestabilizando. Então, muitas vezes eu liguei para ela e falava assim, ele me disse isso, isso e isso. Eu entendi assim. O que você entende? Olha, eu acho que pode ser isso, isso, isso. Então, é um trabalho em conjunto entre o profissional e a família. E só para terminar, um ponto que você falou sobre quando vem o diagnóstico, como que é na família. Muito difícil, assim, por exemplo, uma coisa que o Davi fazia. O Davi, ele anda bastante. Tipo, quando ele quer se autorregular, ele anda. Então, tipo, ele fica andando ou em círculo, na frente da TV. E a minha mãe tinha o hábito de sempre falar, Davi, senta, Davi. E a mesma coisa que você tá agredindo ele. Daí, o que eu fazia? Davi, vamos embora? Porque assim, eu não brigava com ela. Porque... E não tirava dele. Podava ele de fazer aquilo que, né, ele estava se autorregulando. E se ele estava se autorregulando, é porque aquele ambiente estava cansativo para ele. Tipo, não estava interessante. Então, ele estava fazendo autorregulação. E aí, com o tempo, todo mundo vai aprendendo esse jeitinho diferente, esse HD diferente, sabe? Mas é isso, é sobre você realmente ter todo o conhecimento. Quando você procura informação, você tem esse poder na sua mão de fazer esse tipo de negociação. Vamos então fazer assim? Tá, aqui não tá bom para você, mas eu preciso resolver a situação dele. Vamos ali, vamos sair, vamos em outro ambiente e resolver a situação. E para as mamães solos, não deixe de viajar com seus filhos, viu? Não ponha limitação, não ponha problema. Claro que existem várias questões que às vezes não dá para viajar, mas se programa, né? Você sabe que teve uma criança que não estava nem dentro do espectro que me procurou para fazer uma viagem. E essa criança era seletiva alimentar e só comia feijão. E a mãe fazia feijão com ele enriquecido com muitas coisas. Batata, fibra, ela fazia um feijão lá. Um feijão gordo, digamos, né? Um feijão assim, né? Mais robusto. Sustento. E aí a gente fez um cálculo. Peraí que eu vou te ajudar. Então, assim como o roteiro, né? Vamos fazer um roteiro, um hotel que tem o Baby Copa. A gente avisar o hotel que vai chegar uma criança com seletividade, que precisa esquentar esse alimento. Então, o que a gente fez? Pega compra um coisa de descartáveis. Aí você vai passar 7 dias. Ele vai almoçar e vai jantar isso? Quantos mais ou menos que você precisa? Vamos colocar que seja almoço e janta. Então, precisa de 14. Então, o que a gente vai fazer? Você põe nesses potes, congela. Pega um isopor. Vamos colocar os 14 dentro de um isopor. Levar. Na quantidade, né? Na dosagem certa. E vamos colocar dentro de uma caixa de papelão, o isopor. Colocar como frágil e despacha. Despacha isso como bagagem dele, porque isso vai ter um peso, né? 14 potes lá de, sei lá, 300, 400 gramas cada um. Vai ter... E vamos embora. Tipo assim, isso não é uma limitação para você deixar de viajar com ele. Vai embora. Faz dessa forma que vai dar certo. O congelado. Tinha conexão? Tinha, mas estava tudo congelado em pedra, dentro do isopor. Ali, 6, 8 horas de viagem, não descongelou aquilo, entendeu? Então, é isso. Se for necessário que você leve o alimento congelado, o faça.
mas não deixa a criança deixar de viver a experiência. Independente se está dentro de espectro ou não, né? Porque às vezes a pessoa acha assim que, a criança tem seletividade alimentar. É autista. A criança não, tem, não é, essa não criança tem. não era, inclusive. Ela só tem um tipo de seletividade, ou tem um TDAH, ou tem alguma outra coisa, né? Como às vezes pôr a mãozinha no ouvido. Nem sempre pôr a mãozinha no ouvido, porque às vezes ele é sensível mesmo ao toque, ao barulho. Ao barulho, né? Alguma coisa de tímpano, essas coisas, né? E uma outra coisa, assim, para finalizar, uma pessoa disse, meu filho tem 12 anos numa das comunidades e não sabe amarrar o tênis. Eu falei, mas boba, compra tênis sem cadarço. Tipo assim, você fica se pegando tão pouco, né? Tipo, vai lá, vai sem até mais fácil, Eu tive que ir atrás, eu fui em várias lojas, na verdade, mas eu consegui achar, por exemplo, uma chuteira sem cadarço pro Davi. Porque ele tem a dificuldade de amarrar. Mas eu vou sofrer por isso? Não, vamos atrás da solução. Existe. Isso não existisse, quem sabe fazer, né? Quem sabe não fazer marcas. Quem fez uma coisa assim, tipo, tem um problema aqui, a criança não consegue amarrar. Então, o que posso fazer para melhorar isso? Exato. Em vez de chorar no problema, vamos resolver. Isso, vamos dar solução. Então, é isso, Priscila. Vamos já se despedindo, né? Que foi bem longo, mas foi tão lindo, foi tão bom. Obrigada. Vai dar muito sorte para mim, para você. E eu agradeço. Sucesso. E eu espero que você volte para falar de mais coisas. Vamos falar das escolas. Das escolas. E falar também dos adultos, né? A gente falou só mais sobre criança. Porque também tem o adulto que viaja, tem o adulto que trabalha. E aí, eu acho que é um insight para você montar o seu canal, para falar sobre isso. Precisa arrumar um tempinho. Arruma um tempinho na sua agenda, né? Então, deixa uma mensagem para nossos ouvintes. E é isso. Hoje o LugiaCast foi com a Priscila, mãe, a típica mãe solo e uma mãezona do Davi. Um beijo, Davi. Obrigada, Vanessa. Quando me convidar aí, a gente vem falar mais sobre esse assunto, que é um assunto que eu tenho, inclusive, prazer em falar. Viagem, tudo de bom, né? E autista é o amor da minha vida. E para você, ouvinte, não se esqueça de seguir o LugiaCast nas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. Nos vemos no próximo episódio. Prepare o passaporte, ajeite as malas e até mais.